Alô, alunos e alunas do Humanas em Foco, eu sou o professor Cícero Barata, aos nossos alunos convidados. Hoje estamos disponibilizando para os nossos convidados essa aula gratuita. E o tema da nossa aula de hoje é um tema super importante para o vestibular, que dentro do site, dentro do nosso portal, você vai conseguir se aprofundar mais sobre esse tema. O tema da aula de hoje é República Velha. A República Velha começa justamente em 1889, no momento que Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e Benjamin Constant fizeram a proclamação da República. Notem de fato que 2 militares estavam ali para fazer a proclamação da República. 2 militares estavam dentro daquele contexto. A primeira coisa que temos que observar é que os militares têm uma forte participação em qualquer decisão do país. Se você for olhar o contexto histórico, todas as revoltas você tem que ter um apoio militar, senão essas revoluções não conseguem ganhar uma força maior. Se você for buscar a Revolução Russa, se você for buscar a Revolução Francesa, se você for buscar a proclamação da nossa República, o golpe de 64, a ditadura militar, então tudo isso você tem que ter um apoio militar. Então, nesse contexto da proclamação da República, você também vai ter a participação dos militares. O bacana é que quando existiu aquela história da proclamação da República, que começamos o período de República Velha, 3 correntes ideológicas ficaram bem identificadas aqui no Brasil. Quais, professor? A primeira corrente era o que chamamos de positivismo. Aquela história de Augusto Comte, a ideia, de Augusto Comte, que os militares adotaram. Sempre existe aquela justificativa, Um exemplo do positivismo é o que tem na nossa bandeira. Há velhas palavras, ordem e progresso. É um símbolo da influência do positivismo aqui no Brasil. O outro lado era a outra teoria, era a outra influência, era o que chamamos de federalismo. O federalismo era adotado, ele era abordado por uma burguesia, por uma classe alta, que queria, de fato, que o Brasil se transformasse num sistema federalista. E o outro caminho era o jacobinismo, as ideias jacobinistas, que isso aí seria aquela baixa burguesia que queria a participação do povo no poder. Observem que na República Velha, 3 correntes ideológicas estavam influenciando, só que somente 2 vão ter uma forte participação: positivismo e federalismo. Assim que a República Velha foi proclamada por Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e Benjamin Constant, começou a discussão. Como seria esse novo governo? A primeira coisa é que Dom Pedro II, que estava em Petrópolis, desceu correndo rapidamente para o Rio de Janeiro. Ao chegar no Rio de Janeiro, notava que não tinha mais nada o que fazer. A reunião no gabinete decidiu qual seria o futuro da família real aqui no Brasil. O futuro decidido era expulsá-los do Brasil. Então, um representante militar acabou indo de encontro a Dom Pedro II e entregando para ele um travesseiro cheio de dinheiro, dizendo que ele teria que deixar o Brasil. Conta-se a história que Dom Pedro II pegou e disse: "Eu não quero esse travesseiro cheio de dinheiro. A única coisa que eu quero dessa terra é um travesseiro cheio de terra, para o dia da minha morte repousar minha cabeça em solo brasileiro." Dom Pedro II, ele sairia com toda a família real na embarcação conhecida como navio Alagoas. Naquele momento, Dom Pedro II sairia e, mais uma vez, a cúpula da proclamação da República estaria reunida. A primeira decisão era qual seria o novo símbolo do Brasil. Muitos civis, membros da alta sociedade, da burguesia, eles pegaram e falaram assim: calma aí, não precisa se preocupar com isso não, Deodoro. Já temos um novo símbolo.
Ele disse, já tem? Sim. Aí ele disse, qual é? Mostraram a nova bandeira do Brasil. Uma bandeira que simbolizava bem aquela ideia do federalismo norte-americano. A nova bandeira do Brasil era essa. Conta-se que Deodoro da Fonseca, enfurecido, deu um murro na mesa e disse, não, mudamos foi o governo, não mudamos o país. Então ele não aceitou aquela bandeira ali e logo fez a encomenda de uma nova bandeira. A história que vem do verde, amarelo, azul e branco, cada um tem uma cor diferente, representa o verde a mata, o amarelo o ouro, isso aí não passa de história positivista. Porque quando os militares assumiram o poder, a primeira coisa que eles queriam era apagar o passado da monarquia e enaltecer a presença deles, criar uma nova história. Tanto é que Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira, em 1789, ninguém nem lembrava. Mas em 1889, 100 anos depois, Tiradentes ele foi resgatado a sua ideia e transformá-lo em Jesus Cristo. Não é nenhuma coincidência você pegar Tiradentes, observar a imagem dele e ver que ele tem uma barba grande, branco, cabeludo. A imagem que não tinha nada a ver com quem era Tiradentes de fato. Veja essa imagem. O Tiradentes dos militares e o Tiradentes que era militar. De repente, meu amigo, meu caro aluno, o Tiradentes foi construído. Era para tentar mostrar que antes deles conseguirem fazer essa república, antes de existir independência do Brasil, dado pela monarquia, né, porque sabemos que a independência foi feita a partir de Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, que também é outra história que foi mal contada até pela monarquia. Porque o próprio quadro do Grito do Ipiranga foi uma encomenda do segundo reinado para tentar valorizar a imagem da monarquia. Então o que é que aconteceu? Quando ele trouxe a imagem de Tiradentes como um herói nacional, essa imagem era para valorizar justamente os militares. Já que Tiradentes, ele era um militar. Ele tinha sido um militar. A intenção deles era a valorização dos militares. Não vamos esquecer desse detalhe também. Então, de repente, a República Velha começou. Aí outra coisa, barata. Por que o nome dessa República é Velha? Ah, porque tem a nova. Seria? Não. República Velha, minha gente, é simplesmente porque quando existiu a proclamação da República, só mudou o sistema de governo, mas todos os vícios que existiam no segundo reinado foi trazido para a República. Trouxeram o clientelismo, trouxeram o voto de cabresto, começaram a trazer todos os antigos vícios, as oligarquias no poder, a ausência do povo. Então, por isso que chamamos essa república de velha. Boa definição foi a que Getúlio Vargas uma vez deu. Ele disse que a partir daquele momento inaugurava no Brasil um Estado novo e que a república que ficara era velha. Isso aí é uma ótima definição que ele tinha dado. Por isso que chamamos esse período de República Velha, de 1889 até 1930. Quando Getúlio Vargas assumiu, já chamamos de Era Vargas. E aí vai ter um governo específico, o qual vamos chamar de Estado Novo, porque Getúlio Vargas vai justamente proferir esse discurso, né? Ele vai falar de fato essas palavras. Então observe, a República Velha ela já nascia com aqueles velhos costumes. De repente começava um governo chamado de governo provisório que Deodoro da Fonseca assumia. Teríamos algumas coisas importantes dentro desse governo provisório, sem dúvida nenhuma, duas fundamentais. A primeira foi a história da política econômica de Rui Barbosa, que chamamos de encilhamento. A pergunta que eu faço a você, meu caro ouvinte aí, a você, meu aluno, a pergunta que eu vou lhe fazer, qual é o esporte da nossa paixão nacional? O futebol? Hoje em dia é. Mas qual era o esporte favorito dos brasileiros no momento da proclamação da República? As corridas de cavalo. O futebol ainda não existia, não. Aqui a gente não falava de futebol, não.
tínhamos aqui as corridas de cavalo. Os jockeys eram lotados, eram cheios as apostas. E quando um cavalo ele era favorito a vencer e não conseguia fazer aquela largada, diziam que ele encilhava. Rui Barbosa, ele lançou uma política econômica que parecia ser fantástico para o Brasil. Parecia que o Brasil iria subir, iria crescer, porque ele queria industrializar, ele queria modernizar o nosso país. Qual? Uma política que até hoje adotamos. Vamos pegar os bancos e vamos emprestar o dinheiro aos pequenos comerciantes. Para quê? Para que esses comerciantes possam desenvolver seus comércios, contratar as pessoas e assim fazer o dinheiro circular. Por isso que o dinheiro é redondo. O dinheiro ele tem a forma redonda simplesmente para que ele possa dar a ideia de circular. O dinheiro parado não serve. O dinheiro ele tem que girar. Porque quando o comerciante ele paga o salário do funcionário, o funcionário ele vai pagar aluguel, ele vai pagar a feira, ele vai comprar os seus produtos e muitas vezes esse dinheiro acaba voltando para o próprio dono, né, para aquele que tinha pago inicialmente, né? Então observe que Rui Barbosa estava com essa medida. Vamos fazer com que os comércios cresçam? O problema é que o povo brasileiro já é conhecido, já tinha aquela fama, né? Somos um povo esperto, muito sabido. E de repente, os brasileiros começaram a ver a facilidade de pegar dinheiro emprestado. Para você pegar dinheiro emprestado, bastava abrir uma empresa. E olhe que era a coisa mais fácil que poderia existir. Então o problema da política de Rui Barbosa, dessa emissão de papel moeda, foi pro brejo. Não serviu para nada. Por quê, professor? Porque os empresários, os comerciantes, começaram a criar, as pessoas começaram a criar as chamadas empresas fantasmas. Pegaram o dinheiro emprestado, só que não investiam, gastavam dinheiro. Vai ter uma hora que você teria que pagar. E como é que você ia pagar se você não investiu? Você não tem lucro. Então, meu amigo, essa política ficou sendo chamada de encilhamento. A política de Rui Barbosa. Isso dentro do governo provisório de Deodoro da Fonseca. Outra característica desse governo provisório é o que chamamos de jogo do bicho. O jogo do bicho, todos nós sabemos, surgiu lá no Rio de Janeiro, pela necessidade de administrar um zoológico. Quando você ia no zoológico, você tinha que pagar a entrada. Só que o Brasil estava passando uma crise. Quando estamos em crise, a primeira coisa que tentamos fazer é cortar os gastos, cortar as coisas supérfluas. E para o zoológico, era supérfluo. Então o administrador teve uma ideia. Cada bilhete comprado, ele vai corresponder a um bicho. Esse bicho, todo santo dia, vai ter um sorteio. Se você comprou o bilhete que tem o macaco e o número sorteado for o número do macaco, parabéns, você levou um percentual daquela bilheteria do dia. Então, fantástico a ideia que fez o Zoológico do Rio de Janeiro sobreviver. Então, são características que surgiram dentro da República Velha, mas foi dentro desse governo que surgiu a Constituição de 1891. A Constituição de 1891 era a segunda Constituição brasileira. E aí eu digo aos nossos alunos, fiquem atentos, prestem atenção em relação às nossas constituições. Não estou dizendo para que você decore a Constituição do Brasil, não. Mas peguem os principais detalhes dos pontos históricos, acompanhem as nossas aulas, fiquem atentos a esses retrospectos da nossa Constituição, as provas do Enem, as nossas questões que vocês vão pegar aí para download, tem alguns modelos de como estão sendo cobrados. Então fiquem atentos em relação às constituições brasileiras. Em 1891, dentro do governo provisório, uma nação precisava de fato de uma Constituição. Então Deodoro da Fonseca formou aquela Assembleia e decidiram então criar uma nova Constituição para o país. Uma Constituição que trazia a ideia, prestem atenção, o mandato do presidente de 4 anos, esse presidente da República seria eleito de forma direta, por maiores de 21 anos, homens e alfabetizados. Quer dizer, a Constituição de 1891 já avançava em relação à primeira Constituição do Brasil, que a primeira Constituição do Brasil, o voto ele era baseado
na renda, censitário. Não esqueçam disso, que o voto era baseado na renda. Agora não precisava ter renda. Tu precisava ser alfabetizado, homem, maior de 21 anos. Era praticamente impossível você ter uma grande quantidade de eleitores. A quantidade de eleitores continuava mínima, porque alguém ser alfabetizado era complicado. Então, em 1891, a nova Constituição estava surgindo. A Constituição que trazia o mandato do presidente de 4 anos, o vice-presidente da República também seria eleito pelo voto direto e só poderia assumir a presidência da República se já tivesse cumprido 2 anos de mandato na Constituição de 1891. E digo a vocês, meu caro aluno, prestem atenção que na Constituição de hoje, o vice-presidente da República, para assumir o cargo de presidente da República, basta o presidente renunciar ou for cassado. Aí ele já assume. Ele não precisa mais cumprir aquela história de 2 anos de mandato, não. Se o presidente assumiu hoje, passou 3, 4 meses e ele foi impeachmentado, o vice automaticamente já assume, porque ele também foi eleito dentro de uma chapa. Então, o vice ele assume. Na Constituição de 1891, dizia que para o vice-presidente da República assumir, ele precisava do quê? De 2 anos de mandato. Metade do mandato teria que ser cumprido para ele assumir. Se não, teria que convocar novas eleições. Isso é uma das características que vai existir dentro dessa Constituição. Tá joia? Mais informações, mais aula, um conteúdo completo. Não esqueça você, meu caro aluno, meu caro ouvinte, que acessem o nosso site. Fiquem ligados aqui no www.humanasemfoco.com.br e acompanhem todo o conteúdo histórico, geográfico, conteúdo filosófico, sociológico e atual para os principais vestibulares e concursos do nosso país. Acessem ao www.humanasemfoco.com.br. Tudo junto. Espero vocês lá e contem sempre com a gente. Um beijo e foco nos estudos!